Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Tal estarmos transformando esses potinhos antigos que já estão um pouco ressecados em lindos vasos. Aqui estou utilizando 3/4 de papel triturado, de areia e cimento e 1 colher de cola branca e também meia colher de detergente. Vou estar lixando esse potinho com a lixa 180 para tirar um pouco dessa parte mais lisa e ele aderir melhor ao cimento. Aqui eu estou medindo o tecido para utilizar aqui apenas o que eu preciso. Esse tecido é um tecido de algodão. Eu umedeço, né, esse tecido para que ele possa aderir melhor à nata de cimento, com apenas cimento e água, uma nata bem espessa para a gente estar untando bem esse tecido, para a gente colocar aqui no nosso potinho, né? A gente estica ele bem, dobra ele pelas bordas, né, e dobra ele pelo fundo do potinho também. No fundo, não precisa ele tomar conta do fundo todo, né? Vamos deixar uma parte para a gente estar fazendo os furos de drenagem. Depois, a gente dobra ele na borda ali também, né? E aqui, pessoal, eu vou estar utilizando um pouco do cimento seco, né? Para estar jogando sobre esse vasinho, para puxar um pouco essa umidade do tecido, para que a nossa massa possa aderir melhor aqui, sem precisar esperar secar, né? Para a gente dar continuidade. Aqui já tô com a massa bem amassada, bem sovada, né? Que a gente fez no início. E vamos envolver todo esse potinho com essa massa. E se você gostar do projeto e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha para mim, que é muito importante para o crescimento do canal. Dessa forma, eu também entendo que você está gostando e procuro trazer novos conteúdos relacionados a esse. Aqui, pessoal, eu encaixo um vasinho por dentro para que esse tecido não fique aberto, né? Ele fique mais rente às paredes do vasinho. E aqui a gente vai estar utilizando esses bicos de detergente, de garrafinha de detergente. Eu utilizei as garrafinhas para um outro projeto, estou utilizando aqui um pedacinho do gargalo dele, né? Juntamente com as tampinhas. E a gente preenche todos os 4 pezinhos do vasinho, né? Com essa mesma massa, pra gente fazer aqui o pezinho do nosso vaso. Eu encaixo essa parte do plástico, onde eu cortei os gargalos, por dentro da massa, para que os pezinhos possam ficar bem seguros aqui, né? E aqui a gente vai fazer a junção da massa e já deixa os furos de drenagem já pré-prontos, né? Para facilitar o nosso trabalho depois. Essa parte dos pezinhos aqui, pessoal, a gente já procura já deixar o molde aqui, o modelinho, né? Como se fosse perninhas aqui pro nosso vaso. Isso mesmo, pessoal, perninhas. Aqui eu vou fazer um lindo vaso, procurar fazer um bichinho bem bonitinho, bem gracioso aí para compartilhar com você, se você gosta de plantar suculentas nesse tipo de vasos. Aqui eu dobro os dedos e vou fazer uma textura, né, para simular como se fosse o pelo do nosso bichinho. Utilizo também o cabo do pincel grosso, a gente vai dando batidinhas aqui, né, para fazer a textura, para simular os pelos. Com a pontinha dos dedos também, né, a gente vai alternando o tipo de texturas, né? Com os dedos dobrados, com o cabo do pincel e também com a ponta dos dedos. Aqui embaixo eu acrescento um pouco de areia úmida para segurar a massa, né? Para a gente poder trabalhar, para que essa massa não desça. Vamos deixar o nosso vasinho secar. Eu coloco um peso sobre os pezinhos para que eles possam colar no lugar rente ao vaso, né? E a gente retira as rebarbas aqui pelo lado de fora, para a gente acrescentar a massa ali, né? E poder dar continuidade aqui no nosso vaso. Vamos enxaguar retirando o excesso de areia e também umedecendo a peça para a gente poder acrescentar a massa aqui, né? Por dentro eu vou colocar a massa para poder dar acabamento aqui nas bordas pelo lado de dentro, né? Deixar mais certinho, procurando já deixar as bordas do vaso pronta. Utilizo também aqui a faca, pessoal, uma faquinha velha, né? Pra gente poder colocando as bordas, modelando melhor as bordas, né? Digamos assim. Eu umedeço as mãos também, pessoal, para alisar melhor a massa, né?
E aí, pessoal, você gosta de vasinhos no formato de bichinhos? É muito bonito, né, pessoal? Muito fofo esse tipo de vasinho. Aqui já vou modelar a carinha do nosso bichinho. Já vou procurando fazer o modelo, né, que eu quero já ali, a parte do focinho dele, as orelhas. Eu gosto de colocar a massa, pessoal, e já ir modelando com as mãos, né? Eu coloco a massa mais ou menos no formato que eu quero, né? A parte do corpo do bichinho, e aí, conforme a massa já tá no lugar, eu já vou modelando ele com as mãos mesmo. Utilizo o cabo da colher para demarcar ali as orelhas, né? Fala para mim nos comentários se você também gosta desse tipo de vasinho, se você compraria ou faria um vasinho desse aí para decorar o seu jardim com plantinhas naturais. Aqui, pessoal, já vou demarcar a boquinha do bichinho, né? Eu procuro demarcar e já ir arrumando as rebarbas que ficam ali, né? Para facilitar o acabamento da peça depois. Vamos fazer o narizinho do nosso bichinho, pessoal. Aqui eu acrescento uma bolinha de massa e já vou moldando ele ali com o cabo da colher mesmo, né? Com o cabo da colher já vou fazendo as narinas ali no formatinho, já procurando deixar harmonioso com o resto da peça, né? Os olhos eu dobro os dedos das duas mãos, né? Para demarcar um na reta do outro, né? Já vou fazer os olhinhos. Fala para mim nos comentários o que você faria, qual tipo de bichinho que você mais gosta para estar decorando aí o seu jardim. Se você gosta desse tipo de vaso, se você faria um vasinho desse aí ou compraria um vasinho assim para você decorar aí o seu jardim, a sua casa. Deixa para mim nos comentários aí se você gosta desse tipo de conteúdo também, né? Que eu estou trazendo aqui para o canal. Fala pra mim se você já tá sabendo aí que tipo de bichinho que é esse aqui que eu tô fazendo, pessoal. Aqui, pessoal, também vou fazer essa parte aqui da bochechinha, como se fosse bochechinhas, né? Pra deixar o nosso bichinho mais gracioso. Contorno das orelhinhas ali também, né? Eu tenho poucos vasinhos no formato de bichinho, pessoal. Eu tenho um vasinho que eu fiz antes de eu ter o canal, né, de corujinha. Aqui eu vou dando batidinhas nesse topetinho dele aqui também, pessoal, aí por baixo da cabeça também, para simular o pelo, né, do nosso bichinho. Eu dou batidinhas com a pontinha dos dedos, coloco a massa molhada, vou umedecendo os dedos e vou dando batidinhas para fazer a textura aqui, como se fosse o pelo do bichinho. Vamos acertar melhor essa orelhinha, né? Acertar o contorno aqui com a colher, com os dedos, né? Vou descendo a mão e vou acertando com a colher também, pra fazer melhor o contorno ali, né? Aqui eu demarco, pessoal, o cantinho da boquinha do bichinho, né? Com o cantinho do olho, para fazer o formatinho da carinha do bichinho, né? Que eu estou fazendo aqui. Fala pra mim se você já tá sabendo que bichinho que é esse. Deixa aí nos comentários se você acertou aí a hora que eu perguntei
o bichinho que é. E aqui, pessoal, a gente coloca essa massa aqui, no vídeo não apareceu, mas a gente tem que acertar ali o topetinho do bichinho, o cabelinho dele, né, digamos assim. Também, quando a gente coloca essa massa, a gente tem que acertar ali melhor, né, colocar mais um pouquinho de massa e acertar ali o cabelinho dele. Aqui eu tô acrescentando um pouquinho de cola branca extra forte para eu poder fazer as pálpebras, né, dos olhinhos dele, para segurar melhor aqui, porque essa massa já puxou um pouco, já tá um pouco menos úmida, né? Então eu acrescento um pouquinho de cola com o pincel para estar colando essa pálpebra. Coloco um pouquinho de massa e com a ajuda do pincel e do cabo da colher também, né? E do pincel eu vou acertando ali. Pelo lado de dentro, eu coloco o cabo da colher, né? Melhor dizendo. E já vou acertando. Fala pra mim o que você está achando desse bichinho aqui, pessoal. Se você tá gostando, se você achou que ficou bonito, gracioso. O que você achou desse vasinho aqui? E depois que a nossa peça secou, pessoal, sempre é importante deixar secar a sombra, né? Como eu sempre digo. Eu ponho uma colher de cimento. Eu vou fazer uma calda de cimento aqui com mais ou menos uma colher de chá de cola branca extra forte e uma colher de cimento, água até dar o ponto de uma tinta de parede um pouco mais fininha, né? Pra gente não tampar os detalhes ali que a gente fez. E aqui, pessoal, eu vou retirar o excesso de massa aqui de onde está em contato com o plástico pra gente visualizar os furos. Olha só pra vocês verem. Como o plástico é transparente, dá pra gente ver onde que estão os furos, pra gente poder furar de dentro pra fora, pra gente não forçar de fora pra dentro, pra não descolar o plástico do cimento. E com o ferro quente, um ferro de construção, eu faço os furos de drenagem. E aqui eu vou lixar apenas essa parte do rostinho do nosso bichinho, né, pra retirar as partes mais grosseiras. A parte do corpinho eu não vou lixar, né? Só vou retirar algum excesso que tiver ali, se tiver alguma bolinha, né, que eu não queira. E a gente vai começar com essa nata de cimento pelo lado de dentro, passando pela peça toda, espalhando bem, né? Nos furinhos de drenagem também, para que não dê infiltração na nossa peça, né? E aqui, antes que seque a massa, quando ela puxa um pouquinho com as mãos mesmo, eu venho retirando os riscos de pincel para deixar mais lisinho na parte do rostinho ali do nosso bichinho. E depois que secou, eu venho com a tinta acrílica branca à base de água, passo pela peça toda, nos furinhos de drenagem também. É muito importante fazer acabamento na peça toda. E com uma esponjinha macia, eu vou dando batidinhas para retirar o excesso dos riscos de pincel. Essas batidinhas com a esponjinha vai deixar uma textura bem fininha, né? Quase que imperceptível, retirando os riscos do pincel. Por isso eu passo a tinta com o pincel para depois bater com a esponjinha, porque se eu viesse diretamente com a esponjinha com a tinta, iria ficar uma textura mais grossa, né? E aqui, pessoal, coloco um pouquinho de tinta branca acrílica à base de água, um pinguinho de corante marrom e um pinguinho de corante amarelo. Vou misturando aos poucos, bato o pincel na tinta branca e nos corantes, né? Até dar a cor que eu quero, entre meio o corante marrom e o amarelo. Sempre importante retirar o excesso da tinta do pincel, para que essa tinta não manche o bichinho todo, né? Apenas fazendo ali a mesclagem entre o branco e essa outra cor que a gente adquiriu, né? Para atingir a tonalidade que a gente quer. E aqui acrescento mais um pouquinho de corante marrom, um pouquinho de corante vermelho. E aqui a gente vai adicionando aos pouquinhos com essa outra tinta que tem aqui, com a tinta branca que a gente colocou ali um pouquinho também, né? A gente vai mesclando entre meio os pigmentos marrom, amarelo e vermelho até dar uma tonalidade
rosada, né, da cor da pele, mais ou menos. Uma corzinha bem delicada, né? Coloquei mais um pouquinho de corante marrom. E a gente vai dando batidinhas e retirando o excesso até dar uma cor rosada. Retira o excesso ali no paninho também e passa pelo rostinho do nosso bichinho. E nas orelhinhas pelo lado de dentro também. Na boquinha aqui eu vou pegar um pouquinho mais do vermelho, né? Também. E vou fazer o contorninho ali por dentro das narinas do bichinho. Um pouquinho do rosa um pouquinho mais escuro, né? E na boquinha também, pra dar um charmezinho a mais ali no nosso bichinho. E aqui nas bochechinhas também, dando um coloridinho, né? Fazendo contorninho ali com o pincel fino. Esse pincel é um pincel de pintar a unha, né? De fazer desenhos em unha. Por dentro dos olhinhos eu pintei com pigmento marrom, um pouquinho de resina e um pouquinho de tinta branca. Agora aqui eu vou fazer as pupilas, né? De preto, pigmento preto e resina. Vou contornando ali com a haste flexível, né? Com algodãozinho. Pra gente fazer ali a pupila do nosso bichinho de preto, né? Adicionei o preto com a resina, o pigmento preto com a resina. Faço o contorninho com o pincel fininho, pincel de manicure, né? De desenhar em unhas. E aqui eu vou fazendo contorno e faço 2 pinguinhos ali de ponto de luz em cada olhinho, com a cor branca. Faço o contorno dos olhinhos ali, né, por dentro. E aqui eu vou puxando um assombreamento aqui sobre as pálpebras, né, pra simular os cílios, né. Eu não quis fazer aqueles cílios de risquinho aqui com o branco, com a cor marrom, né, com aquela cor parecida com a pele, eu vou puxando ali próximo às pálpebras, onde a gente fez o assombreamento com a cor mais escura, né, com o marrom. E aqui com o mesmo pincel, eu vou passando por dentro ali, né, o pincel fino, e com o mesmo pincel a gente vai retocando aqui com a cor pele, aqui um pouquinho mais rosada, para fazer nas bochechinhas. Aí a gente vai dando um retoque conforme o gosto da gente, né? O retoque na boquinha, com a cor mais rosada, mais escuro, né? Por dentro das narinas ali. E com a cor um pouquinho mais claro, branco, com um pouquinho da cor pele, a gente vai puxando ali próximo à sobrancelha, né? Dando umas puxadinhas pra gente simular os cílios, que aí vai misturar com o assombreamento, né? Pra fazer uns cílios bem delicadinho. Eu coloco o pincel, vou puxar, fazendo movimentos para baixo e para cima, bem devagar, com bastante cuidado para não manchar, né? E aqui com um pouquinho da cor mais rosadinha, a cor pele mais rosadinha, eu dou um retoque aqui nas bochechinhas dela, para ficar mais charmosa ainda. Fala pra mim se você já sabe que bichinho é esse. Deixa aí pra mim nos comentários, pra mim saber se você assistiu o vídeo todo. Depois que terminar de secar o nosso bichinho, a gente finaliza a peça com a resina acrílica à base de água. Eu espero que você goste desse trabalho. Se você gostar, deixe o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Fique aí no final com o resultado, com a plantinha, para vocês terem ideia de como ficou o nosso vaso bichinho. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho de hoje. Obrigada pela sua companhia. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau!